Ok, então bom dia a todas e todos. Eu sou o Ricardo Dalla Vecchia, da Faculdade de Filosofia da UFG, atual coordenador do grupo de trabalho Genealogia e Crítica da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF. Nós realizamos, nesses dias 16 e 17 de novembro de 2021, nosso terceiro encontro, agora internacional, com a presença de colegas de Portugal e da Espanha, e vamos acolher os nossos novos membros, a iniciar pelo professor Dr. Carlos Eduardo Ribeiro, da Universidade Federal do ABC, ele que é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, especialista nas obras de Nietzsche e Foucault, membro da rede ibero-americana Foucault, e que vem desenvolvendo um projeto de pesquisa em torno dos temas do corpo e da liberdade em Foucault. Vai nos apresentar hoje a palestra intitulada Projeto para uma Genealogia da Psiquiatrização Racista Brasileira, o Arquivo Lima Barreto. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, saudar os colegas e agradecer pela parceria. Nós temos de apresentação em torno de 25 minutos, né, Ricardo? É isso. Eu tenho um texto aqui de 9 páginas. Normalmente, esse texto ocupa um pouco mais. Então, no início dele, eu vou tentar realmente fazer um resumo e passar a leitura a partir de um momento que interessa mais diretamente ao Arquivo Lima Barreto. Então, esclarecendo um pouco o projeto, né? Projeto para uma genealogia da psiquiatrização racialista brasileira, o Arquivo Lima Barreto, né? Basicamente, o que eu estou pensando é, de fato, uma genealogia do poder psiquiátrico no Brasil, na sociedade brasileira. Tem me interessado bastante em pensar o caso brasileiro. Me parece que o operador genealogia, tal como Foucault compreende, tem uma riqueza enorme para pensar o caso da psiquiatrização racialista brasileira. E na presente discussão aqui, na apresentação de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o Lima Barreto como arquivo da psiquiatrização racialista brasileira, né? Na segunda internação de Lima Barreto, ele escreve lá na Praia Vermelha, inclusive, né, Richard, que é o prédio histórico da FRJ, ele escreve o seu Diário do Hospício, né? E correlato a ele, não é, a esse diário que é construído com muita vivacidade, com muito realismo, ele propõe logo na sequência, a partir do seu diário, o romance O Cemitério dos Vivos, que é uma reconstrução em romance da sua própria experiência na sua segunda internação, né? Então, o que me parece como dado importante da psiquiatrização no Brasil é exatamente o elemento antirracial ou racialista que produz Lima Barreto no seu dia a dia, nos seus diários, composto sob a forma de literatura e de ficção autobiográfica, né? Essas esferas, a ficção e o dado autobiográfico, vão se confundir enormemente e vão permitir que eu possa analisar o caso Lima Barreto como um caso de antipsiquiatria antirracialista brasileira. Então, no primeiro momento do meu texto, eu conto um pouco como é que esse projeto nasceu, né? Ele nasceu um pouco com a mesma sensação perturbadora que Foucault tem diante da enciclopédia chinesa trazida por Borges, né? No início das Palavras e as Coisas lá. A mesma sensação quando eu li Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, me ficou como uma espécie de riso perturbador, e a minha perturbação foi justamente perceber que o caso Lima Barreto é um caso de antipsiquiatria antirracista transvalorada em recordações e ficção de resistência, né? Antipsiquiatria antirracista transvalorada em recordações e ficção de resistência. Tal como as histéricas de Charcot, né? Lima Barreto é este corpo negro que resiste na forma de um antirracismo.
Esse é, então, a origem do projeto, né? Quer dizer, pensar o caso brasileiro e a ideia, então, num segundo momento do meu texto, a psiquiatrização racialista brasileira. O que seria isto, né? Para isso, eu recorro a alguns historiadores brasileiros que definem a loucura negra, né? A loucura negra é exatamente, eu estou trazendo os historiadores Rosa Maquin e André Mota, que estudam não o caso carioca, mas o caso paulista, o Hospício do Juqueri, e nesse estudo que se intitula Entre o Particular e o Geral, a constituição de uma loucura negra no Hospício de Juqueri, em São Paulo, esses historiadores definem a ideia de uma loucura negra, isto é, de uma experiência de psiquiatrização que é eminentemente racista. E vou resumir essa parte do texto lendo uma passagem dessa segunda parte, em que se define, então, a psiquiatrização racialista brasileira, a loucura negra. Marcado pelo modelo eugenista das teorias da degenerescência, o percurso da psiquiatrização da população negra brasileira pode ser visto como sendo fundamentalmente uma psiquiatrização racialista. Se por essa expressão designarmos a lenta e insistente constituição do projeto de embranquecimento da sociedade brasileira pós-abolição da escravidão. Os historiadores, que eu citei há pouco, mostram muito bem nesse estudo como o saber psiquiátrico retém para si as teorias raciais como fato médico, em que a hereditariedade, como determinante biológica, serviria para ajustar socialmente a equação raça e loucura. Depois de um detalhado trabalho com os prontuários, os historiadores constatam, ofuscados, eu cito uma passagem desse estudo, ofuscado pela psiquiatria organicista, os psiquiatras não se interrogaram sobre o modo de propagação da sífilis ou do alcoolismo. Os simples dados lhe provavam, entre aspas, a tendência hereditária dos negros a se tornarem alcoólatras ou sifilíticos, associando-se à ideia de decadência moral ou sexual à herança psíquica dos não brancos. Bom, essa menção, então, aos historiadores na definição de uma loucura negra, né, eminentemente racialista ou racista, pensando que o tema racialista designa muito mais a estratégia de funcionamento da raça no Brasil, como elemento, então, que define uma identificação da pessoa não branca, como, por exemplo, alcoólatra. Né? A população é psiquiatrizada desde a raça, e nós sabemos, por exemplo, que Lima Barreto é exatamente internado por alcoolismo. Né? Alcoolismo, então, a definição médica eugenista é uma estratégia da identificação de uma loucura negra. Então, com essa primeira referência, então, eu tento dizer o seguinte: o romance póstumo e inacabado de Lima Barreto, O Cemitério dos Vivos, constitui uma das chaves mais profícuas da compreensão desta psiquiatrização racialista no Brasil. Movimentando múltiplas dimensões de uma experiência de loucura pessoal expressa em ficção, o autor, o escritor, em diferentes escritos, se mostra um constante olhar crítico sobre a constituição da psiquiatria no Brasil, próprio ao dispositivo psiquiátrico. Próprio ao dispositivo psiquiátrico, tal como Foucault estudou no Poder Psiquiátrico, o curso dado entre 73 e 74. Pretendo, então, a partir de agora, fazer dois movimentos. Primeiro, definir o arquivo Lima Barreto, e, ao fazê-lo, conduzir Foucault para dentro do romance O Cemitério dos Vivos. Então, até aqui é isso, né? Eu passo a leitura, então, do texto para poder ocupar os meus 25 minutos com rigor. Quando estiver chegando a uns 5 minutos, Ricardo, eu vou te pedir para me avisar, porque agora eu vou abrir o texto aqui e aí saio numa disparada. Tudo bem? Tudo bem, querido. Obrigado. O arquivo Lima Barreto. Em primeiro lugar, começo por esclarecer o que deve ser entendido aqui por Lima Barreto, um arquivo da loucura. Significa que o pensamento, a literatura e a filosofia de Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido simbolicamente no dia 13 de maio de 1881, portanto 7 anos antes da abolição, configuram-se como talvez o mais importante arquivo dentro do que qualifiquei brevemente como sendo a psiquiatrização racialista brasileira.
arquivo que atuaria em 2 níveis. Lima Barreto, arquivo, atua em 2 níveis. De uma perspectiva antirracista explícita, a obra critica as formas racistas, disciplinadores da sociedade manifestamente escravocrata lá em começos do século XX. Haveria muito a dizer a esse respeito nos escritos de Lima. Por exemplo, é notável o reconhecimento detalhado da vida da mulher negra suburbana explorada em sua condição racial, sexual e de classe, que se retrata no romance Clara dos Anjos. Lembraria igualmente que o antirracismo aparece recorrentemente expresso desde as próprias experiências do escritor como alvo de discriminação racial. Lima tem uma produção cronística farta, na qual lida, sob diferentes estratégias, com a questão racial. Num trabalho com as crônicas, a historiadora Magali Gouveia Engel estuda as modulações deste antirracismo de Lima. Poderíamos, então, manifestar o primeiro plano de Lima Barreto como arquivo da loucura, nesse sentido explícito, de uma crítica antirracista explícita presente na obra. Por exemplo, vou lembrar ainda mais uma vez, a crônica Meia Página de Renan, na qual o autor manifestamente critica Ernest Renan, o pensador francês da segunda metade do século XIX, defensor árduo da tese da degenerescência genética. Contudo, eu gostaria de desenvolver outra perspectiva de Lima Barreto como arquivo da loucura no Brasil. Esta outra perspectiva não parte necessariamente da questão racial. Não tem como tema manifesto a discriminação, embora ela esteja sempre latente, mas que comunica outro sentido da psiquiatrização racialista em Lima Barreto. É a perspectiva que me parece estabelecer uma elaboração positiva de mecanismos de resistência dentro do escrito O Cemitério dos Vivos, que recria, em ficção, a segunda internação psiquiátrica de Lima. É neste jogo, portanto, entre Diário do Hospício, o seu diário altamente realístico, entre ele e O Cemitério dos Vivos, o romance, que situa o que podemos chamar de função de contra-realidade em Lima Barreto. E aí eu passo, então, para uma terceira parte, que é exatamente falar dessa função de contra-realidade na construção que se estabelece no jogo entre O Cemitério dos Vivos e Diário do Hospício. Para isso, eu preciso fazer uma breve síntese do romance, que tem 5 capítulos, que é um romance inacabado, que é publicado postumamente, e que eu preciso retomar alguns dados para poder contar para vocês o que eu estou pensando como essa função de contra-realidade que concretizaria a psiquiatrização antirracialista em Lima Barreto. Nas linhas iniciais do romance Cemitério dos Vivos, Vicente Mascarenhas, personagem central, recorda a cena de morte de sua mulher Efigênia, quando ela pede então que ele complete uma obra inacabada começada. Numa quase despedida do marido, ela diz: Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro. Assim, todo um momento inicial do romance estará ligado às memórias de como o casal se conheceu na pensão de Dona Clementina, a futura sogra de Mascarenhas, entremeando-se com profundas análises sobre os anos que ele partira para os estudos e tornara-se funcionário público. Destacam-se nesse momento o anti-academicismo do personagem, que também é o anti-academicismo do autor Lima Barreto, sempre avesso à nobilitação acadêmica e aos compadrios, as dificuldades em dar curso ao seu projeto literário, sua inibição na escrita, o casamento a contragosto, as dificuldades materiais que filho e mulher representam para ele. Uma recordação, então, de memória, um movimento da consciência. Nesse movimento inicial da consciência, em que ele recorda a morte da mulher, destaco, então, ele é um só. Ao recordar a morte da mulher, e com elas a constante atenção dispensada ao marido, temos uma lacuna que se abre, um vão de pensamento no fluxo de recordações do personagem. Lacuna entre culpa, arrependimento, reiterado duramente no íntimo de Mascarenhas, por não ter devidamente reconhecido o afeto conjugal da mulher, e a sequência crescente de desastres que aí advirem. Os malogros da doença da mulher e sua morte, a paralisia da sogra, a limitação intelectual do filho, seu alcoolismo severo, que se acentua mais e mais. Tudo isso culminaria no surto de Mascarenhas,
fato que encerra o primeiro capítulo, desde o qual se dará a subsequente internação de Mascarenhas, solicitada por seu sobrinho à polícia. A partir daí, então, começam-se as narrações dentro do hospício, nos 4 capítulos seguintes. Todavia, este movimento inicial da consciência desempenha uma função muito importante, esse primeiro capítulo de O Cemitério dos Vivos. Ele faz operar uma função de contra-realidade. Numa espécie de ápice entre a culpa e as dificuldades vividas, a seguinte passagem se apresenta como uma suspensão da recordação na qual o próprio romance, ali em escrita, é dobrado com ele mesmo. Escutem a passagem. Expiei bem duramente essa minha falta íntima, que tantos sentimentos desencontrados fez surgir em mim, a tantas dores deu nascimento, como verão, e eu grifo, como verão no decorrer destas páginas, que são mais de uma simples obra literária, mas uma confissão que se quer exteriorizar para ser eficaz e salutar o arrependimento que ela manifesta. Nesse momento, a gente percebe justamente a dobra do romance com as memórias, né? Ele assume o romance como romance e diz ele é mais do que um romance, ele é mais do que uma obra literária, ele é uma confissão dentro da construção do romance, né? Há uma dobra, portanto, que começa a nos sugerir que Cemitério dos Vivos, Diário do Hospício, é uma obra só enquanto essa função de contra-realidade que eu vou tentar definir. É como se percebêssemos nessa passagem uma voz de fundo, a voz das anotações de Diário do Hospício. Como é sabido, o Cemitério dos Vivos representa um momento ímpar para compreendermos o que o crítico literário Alfredo Bozzi qualificou como elo entre testemunho e ficção em Lima Barreto. Devido à própria condição na qual Lima começou a projetar o escrito, na sua segunda internação no Hospital Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, Cemitério dos Vivos tem no seu horizonte Diário do Hospício. Diário do Hospício é ingrediente para a trama do romance. Por que o elo entre testemunha e ficção desempenha uma função de contra-realidade? Alfredo Bozzi nos lembra algo estarrecedor sobre este elo. Que a esposa morta de Mascarenhas é curiosamente chamada como uma das memórias do diário. Porém, como se sabe, Lima nunca se casou, nunca teve esposa. Instigante confusão do real. A morta rememorada do romance, pedindo-lhe que continue sua obra, aparece viva, porque supostamente real, na recordação do diário. Diz o Bozzi, o salto para o plano imaginário dado em um texto que respira, do começo ao fim, a idoneidade da testemunha ocular. Seria apenas circunstancial esta comutação fantasmagórica entre ficção e testemunho? De nenhuma maneira. Na verdade, trata-se de uma função de contra-realidade. Lilia Schwartz, na sua recém-biografia lançada de Lima Barreto, Triste e Visionário, nos dá uma referência a esse respeito. Ela diz... Lima acabou se tornando seus próprios personagens. Era cada um deles, todos juntos e nenhum também. Mas era sempre criador e criatura. Fim de citação. E talvez nós possamos acrescentar, na sua vida de escritor, nunca satisfeito, frequentemente inibido para continuar, que não terminaria os estudos, marcados pelos preconceitos de classe e raça, o alcoolismo e sua loucura profundamente vivenciado, tudo isso foi ficcionalizado como modo de elaboração de um nível de realidade no interior mesmo dos muros do hospício. A relação, portanto, entre Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, entre um suposto escrito autobiográfico e um suposto escrito ficcional, tem um veso de refazer o real. O dilema do escritor, do alcoólico, do delirante, da vítima de racismo é suplementado de real na forma da escrita de memórias, como se elas adquirissem a independência e a autenticidade intelectuais literários necessários ao escritor ali encerrado numa instituição que não permitia outra maneira de realizar o real, senão contra-realizar o real, misturando ficção e autobiografia. Daí que a fantasmagoria da mulher morta-viva apoia a definição de uma elaboração de resistência desses escritos de Lima. Sob um olhar Foucaultiano, o que reencontramos na comutação entre os dois escritos é uma função de contra-realidade, uma resistência a um nível político como contra uma realidade,
contra aquela realidade do asilo e da compreensão psiquiátrica da loucura, tantas vezes e de tantos modos postos em questão pelos escritos de Lima. Reivindicando a verdade de sua alucinação, Lima afirma: de mim para mim, não tenho certeza de que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. É a consciência louca da loucura, essa notável contra-tautologia própria à ativação da consciência trágica da loucura, que Lima convoca na relação do Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. Ela diz: eu que não sou louco, sei que não sou louco, deliro. O que faz essa resistência acontecer nada mais é que um ir e vir entre a deformação de si e um assemelhar-se à própria loucura. Podemos ver esse movimento sintetizado no 3º capítulo do diário, A Minha Bebedeira, intitulado A Minha Bebedeira e a Minha Loucura. Nesse ponto é que nós podemos conduzir Foucault para o Cemitério dos Vivos. E aí começaria uma última parte, então, da minha fala, que é, eu vou resumi-las, não sei quanto tempo eu tenho agora. Chegou aos 12 minutos, querido. 12? Isso. Nossa, estou muito correndo. Mas conto para vocês. Então, o que seria conduzir Foucault ao Cemitério dos Vivos? O que eu sugeri até aqui, nessa função de contra-realidade elaborada por Lima no Diário do Hospício, no Cemitério dos Vivos, é justamente pensar que há uma construção demorada de si no interior mesmo da instituição asilar, o Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. Nesse momento, então, nós podemos reconduzir Foucault para os Cemitérios dos Vivos no sentido de localizar o corpo Lima Barreto como esse representante de um antirracismo antipsiquiátrico elaborado em ficção. Algumas aulas de poder psiquiátrico definem que a clínica psiquiátrica é uma cena de subjetivação pastiche, uma funesta encenação do real. Segundo Foucault, a antipsiquiatria é um fenômeno que atravessa a constituição do campo psiquiátrico. É um traço inerente à constituição desse saber-poder que foi sancionada na cena dos histéricos, teatralizada por Charcot na Salpêtrière. O teatro de Charcot surge, portanto, como um cume de um embate a se repetir indefinidamente, travado entre a vontade do psiquiatra e a vontade do doente mental. Cena de choque. A vontade do paciente, nela, a vontade do paciente, na forma da insubmissão frente à retidão da vontade do psiquiatra, disputa o real. A antipsiquiatria é a disputa pelo real entre médico e paciente. O surgimento da histeria, na sua forma maciça de cura, dependeu da formulação prévia de uma vontade perturbada, insubmissa. Formulação que coloca o comportamento como certa vontade a solicitar um retorno à normalidade, a cura. Sempre se pode, contudo, mentir, sempre se pode ficcionalizar, ou melhor, quando é a polícia que leva para o pavilhão Pinel e quando se convida Lima Barreto, dê-me sintomas que eu te direi quem és, só se pode, no fundo, mentir, ou melhor, contra-realizar. O fenômeno da histeria, assim como a contra-realidade de Lima Barreto, como bem estuda Foucault, tem o correlato da simulação, como nós conhecemos bem nas aulas do poder psiquiátrico, é o momento alto do curso, né? As simuladoras e os simuladores na Salpêtrière. É o momento que se coloca justamente a questão da verdade, da doença mental, e que se torna o tema que atravessa a história da psiquiatria. Ele constitui o ponto alto dessa história de uma prática divisora do sujeito doente mental. Porque nós temos, no fundo, a história do poder psiquiátrico como a história das provas da realidade da doença mental. Então, o chamado traumatismo Charcot, o momento da genealogia do dispositivo psiquiátrico, em que a hipnose, a prova de realidade da doença mental, fabricava a doença como corpo histérico, é esse tema histórico que nos coloca exatamente, expõe genealogicamente o embate entre dois corpos. Curar o doente, diz o Foucault, eu cito uma passagem do poder psiquiátrico, é proporcionar ao real o suplemento de poder necessário para se impor à loucura e garantir que a loucura não se subtrai ao real. Mas o fim de citação. Mas o real, vejam só,
É uma mentira que me cabe contar como corpo psiquiatrizado. E contar pelos sintomas que eu controlo sobre meu corpo. Nessa passagem, nós podemos lembrar que Lima deslegitima, por exemplo, a percepção monocausal da loucura. Assim como ele conhece os seus sintomas e conhece a um nível tal de realidade, né, que ele explicita isso na sua obra dizendo: uma generalização sobre o fundo da loucura, pecaria pela base, diz o Lima. Choques morais, deficiência de inteligência, educação, instrução, vícios, todas essas causas determinam formas variadas e desencontradas de loucura, e às vezes nenhuma delas o é. Portanto, não há subjetividade calada de simuladores e de simuladoras, assim como não há um correlato amorfo e passivo de uma psiquiatrização racialista nas histórias das vidas infames dos corpos negros psiquiatrizados na sociedade brasileira. Lima Barreto é esse arquivo que nos comprova isso. Os corpos psiquiatrizados racialmente e suas respostas encontram em Lima Barreto, em sua obra, um dossiê completo. Ele é um arquivo da loucura. É um dossiê desses corpos porque concentra, como literatura e discurso social, suas memórias e resistências. Porque seus escritos documentam a vida de muitos indivíduos que atravessaram o sistema asilar e neles adentraram desde a porta de uma psiquiatrização eminentemente racialista. Não é porque era alcoólatra, mas era porque era negro. Porque a população negra é identificada como propensa, né, ao alcoolismo na teoria da degenerescência em voga no higienismo brasileiro. Na impossibilidade, no presente momento, de continuar apresentando mais do que um breve exemplo dessa proposta, prefiro levar a Foucault a um ponto desse encontro, a uma dessas formas de contra-realidade psiquiátrica e antirracista no escritor brasileiro, tal como um dia, segundo o pensador francês, contra-atuaram as histéricas no teatro de Charcot. As duas vezes que, e eu termino por aqui, as duas vezes que Lima Barreto foi conduzido ao manicômio foi em razão do alcoolismo, que, como anunciamos inicialmente, era um dos índices que confirmavam, entre aspas, a loucura negra. A respeito desse diagnóstico, aparentemente, vamos notar em Lima um misto, né, o seu diagnóstico como alcoólico, um misto de resignação e indignação antipsiquiatrizante. Porém, na verdade, o que vemos neles é um movimento que vai do reconhecimento do uso do álcool e de seus abusos, como chegará a dizer, passando por uma crítica ao modo como o comportamento alcoólico está aceito e praticado na psiquiatria, para, enfim, Lima reivindicar a obtenção de uma verdade da sua doença mental, no limite para atingir uma reflexão sobre si desde a sua condição de alcoólico. Quanto a isso, chega a apresentar os motivos de suas alucinações como enraizado socialmente, como tributário das suas condições materiais desfavoráveis e das angústias que significam para qualquer pessoa. As chamadas teorias raciais de que falamos associaram alcoolismo e loucura segundo uma definição de tendência hereditária. É preciso dizer, não é fato menor que no alvorecer do século XX, este pensador, esse escritor, tenha se contraposto em uma autêntica crítica social ao Traité de Dégénérescence de Morel. Lima nega frontalmente essa versão da hereditariedade racialista. Para encerrar, enfim, reproduzo a passagem em que este nível de contra-realidade é incrivelmente proposto pelo autor do Cemitério dos Vivos. Ele diz, eu encerro com a citação do Cemitério dos Vivos. Apela-se para a hereditariedade que tanto pode ser causa nestes como naqueles, e que se ela fosse exercer tão despoticamente o seu poder, não haveria um só homem de juízo na terra. É bastante pensar que nós somos como herdeiros de milhares de avós. Em cada um de nós se vê encontrar o sangue, as taras deles. Por força que em tal multidão há de haver detraquê, viciosos, etc. Portanto, a hereditariedade não há de pesar sobre este e sobre aquele, cujos antecedentes são conhecidos, mas sobre todos nós homens. Por ser remota, mas as forças da natureza não contam o tempo. E às vezes, as mais poderosas só se fazem notar quando se exercem lentamente durante séculos e séculos. A explicação por hereditariedade é cômoda, mas talvez seja pouco lógica. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. Infelizmente, aqui nessa plataforma não há o recurso do aplauso, talvez a gente pudesse usar mesmo essa de levantar a mão, né? Eu que agradeço. Uma apresentação certamente muito estimulante, que nos ajuda a alargar, inclusive, os horizontes né, do que vem sendo discutido aqui no nosso grupo de trabalho. Mandar um abraço para o Rainer, também que está acompanhando a gente. E vamos abrir, então, agora para a plenária da discussão, dos comentários, das reações. Eu acho que como estamos aqui começamos com a... Não sei se o Wander aplaudiu ou abriu a fila. Então, por favor, Wander. Bom, Cadu, muitíssimo obrigado pela fala, claríssima, acho que ficou muitíssimo claro para todo mundo. Oi, Rainer. E, bem, em primeiro lugar, assim, eu acho que você faz um movimento muito bacana de fazer, né, de trazer a literatura para a discussão. Eu acho que esse diálogo entre filosofia e literatura é sempre muito profícuo, eu tenho muita simpatia por ele, embora não o faça, mas respeito e gosto muito quando fazem. E eu acho que, assim, como eu disse, a sua apresentação foi extremamente clara e me fez pensar como que você, de repente, vê esse movimento agora, 100 anos depois. Porque a gente tem hoje um movimento muito mais forte, né, de luta antimanicomial. Eu não sei o quanto isso está... É porque eu convivo com pessoas, né, Alice, que são, de fato, da luta antimanicomial e sei que hoje tem esse movimento muito mais forte. Eu não sei em termos amplos, eu acho que na medicina tem muita gente que ainda é muito a favor de manicômios, mas eu tenho a impressão de que hoje essa luta é muito mais marcada. E como que você veria... Claro que é uma pergunta muito geral também, né? 100 anos depois, mais ou menos, do Lima Barreto, como que você vê essa discussão sobre a questão da loucura e com esse enviesamento aí pela questão do racismo? Como que você vê isso hoje, né? No que você tem pesquisado aí? Quer dizer, eu não sei nem se não só na literatura, né? Cadu, se você aceitar, acho que a gente pode fazer aquele bloco, e aí você reage, podendo, inclusive, articular questões. Temos o professor Richard também, né, na fila. Por favor, Richard. Vamos lá, pessoal. De novo aí, bom dia, Cadu. Parabéns. Muito bom, gostei muito, concordo com o Wander e com o Ricardo. Tem muito a ver com a nossa proposta e com a nossa ideia, justamente de pensar a genealogia como método, né, e aplicá-la em algumas outras esferas. No que diz respeito a Lima Barreto, eu sou muito mais um entusiasta da literatura de Lima Barreto e Álvares de Azevedo, por exemplo, antes mesmo da filosofia, né? Então, gostei muito. Já ensaiei na minha época do mestrado. Eu fiz uma coisa que eu tenho vergonha de falar, que vai estar gravado. Eu fiz uma aproximação entre o Triste Fim de Policarpo Quaresma com o primeiro aforismo do Zaratustra, né, das 3 metamorfoses do espírito, e apresentei essa loucura de jovem na Academia Brasileira, aqui na Academia de Niterói. E foi muito interessante que eu fiz essa aproximação. Primeiro foi um insight que eu tive com o primeiro aforismo, né, das 3 metamorfoses, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque em alguns momentos o Lima Barreto cita questões filosóficas no romance, e depois, como eu já era um fã do Lima Barreto, nos póstumos do Lima Barreto eu encontrei várias menções ao Nietzsche, né, ao Nascimento da Tragédia e ao Zaratustra. E aí tem toda uma literatura aqui da UERJ, inclusive, dessa aproximação do Lima Barreto com a literatura. O Lima Barreto fez um programa de filosofia na época do Pedro II para ele, né? Ele escreveu um curso geral de filosofia pro Lima Barreto, inspirado e passando até por filosofia indiana. Deixa eu falar rapidinho. E aí, assim, o Lima Barreto eu tenho muito entusiasmo, eu gosto muito, e eu queria te ouvir o seguinte: eu gostei muito do que você falou. Assim, eu li a biografia a autobiografia que a Lilian Schwartz fez, e eu gostei muito do que você falou da Cemitério dos Vivos, com essa aproximação do Foucault, mas nem tanto do Foucault, mas chamando mais pela genealogia
e do Nietzsche. Você identifica, por exemplo, as tipologias, né, como é importante na genealogia, como método, pensar em tipos específicos, né, e não apenas a questão da ficção, mas que tenha, tal como Foucault fala lá da genealogia, que a genealogia também lida com documentos, e, ao mesmo tempo, nesse encontro entre realidade e ficção, você tem a cunhagem de certas tipologias. Eu pergunto isso por quê? Por exemplo, o que você narra da mãe, como você mesmo disse, o Lima Barreto não, da esposa, não teve esposa, para mim ali é uma tipologia da mãe do Lima Barreto. Aí eu não sei o que eu queria te ouvir isso, assim, porque para mim é uma tipologia da mãe, porque o que o Lima Barreto está a dizer ali numa relação entre realidade e ficção tem a ver não com ele, Lima Barreto, mas com a internação do pai. E aí eu queria te ouvir, que eu acho que o que o Lima Barreto está falando ali, está usando muito para esse vai e vem dele, tem a ver com o pai, tem a ver com a entrada do determinismo social no Brasil. Porque o pai e a mãe, eles tinham, enquanto papéis sociais na época, eles estavam muito bem instituídos, socialmente falando. E a Lilian Schwartz mostra isso na biografia. Eles desempenhavam bons papéis sociais aqui. O pai do Lima Barreto traduziu do francês para o português um livreto muito importante. Era uma pessoa meio arrogante, o pai dele, né? O pai dele era um preto desaforado aqui no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Acontece justamente, e a mãe era diretora de um colégio aqui. Ela era muito famosa e reconhecida por isso. Eles tinham status sociais. Mas quando entra o determinismo social aqui, isso que você chama de loucura negra em São Paulo, no Rio de Janeiro vai representar o quê aqui no Rio? Vai representar uma espécie de, no imaginário, uma confirmação. Porque ele começou a ter convulsões, né? O pai e a mãe começou a abortar. Então, aquelas pessoas que eram socialmente eficazes e começavam a ter certas doenças, entrando no determinismo social no Brasil e no Rio de Janeiro, era uma espécie de uma confirmação ali. Olha, tá vendo aí? O negro tem doença hereditária mesmo. Olha a prova aí. Mesmo sendo uma pessoa socialmente responsável. E ali é a queda do pai. Então, seria muito mais antigo. Eu queria te ouvir sobre isso, a tipologia do pai. E se o Rainer permitir, eu vou falar aqui, fazer rapidamente, só para fechar, nos póstumos do Lima Barreto, por volta de 1905, o Lima Barreto escreve nos póstumos o seguinte: vai se estendendo pelo mundo a noção de que há umas certas raças superiores e umas outras inferiores, e que essa inferioridade, longe de ser transitória, é eterna e intrínseca à própria estrutura da raça. Disse ainda mais que as misturas entre as raças são um vício social, uma praga e não sei coisa feia mais. Tudo isso disse em nome da ciência e acoberto de autoridade de sábios alemães. Eu não sei se alguém já observou que o alemão vai tomando, nessa nossa lúcida idade, o prestígio do latim na Idade Média. O que se diz em alemão é verdade transcendente. E por aí vai, assim. E aí ele vai falar do Haeckel, vai falar de vários autores aqui no póstumo dele, né? Porque ele estava já preocupado com o pai. E aí é o que você falou, que ele usa, talvez, na literatura e nesses póstumos. Eu queria te ouvir, basicamente, eu sei que eu falei muito, mas essa ideia da tipologia, Cadu, assim, se você pensou nessa questão em termos de genealogia, da tipologia que envolve questões reais, mas também ficção. Obrigado aí, desculpa pela pergunta longa aí. Mas é que eu fiquei muito entusiasmado com o seu trabalho, parabéns, muito bom. Obrigado. Acho que nós podemos fechar com a questão da professora Alicia e o Cadu trabalha com um bloquinho de 3. Beleza, obrigada. Obrigada, Carlos, adorei sua fala, também sou fã do Lima Barreto e gostei muito da sua abordagem. Eu queria pegar uma carona na pergunta do Vandinho sobre, né, a questão antimanicomial hoje, porque me parece que, por mais que já esteja né, muito avançada, organizada, ela ainda é uma luta antimanicomial justamente porque esses poderes clínicos vão se desenvolvendo muito mais também, né? E continuam mantendo esse perfil de perseguição de classe, de gênero, de raça, dessa vez com as ferramentas da indústria farmacêutica muito avançadas, com terapia de eletrochoque, né, com toda a indústria psiquiátrica mesmo, né, realmente como uma indústria. Então, essa indústria que é combatida na luta antimanicomial. E é uma indústria que eu gostei muito na sua fala quando você falou do pastiche da contra-realidade,
porque a psiquiatria, né, tem esse sentido de querer controlar a realidade, né, de alguma forma, principalmente por causa desses recortes, através desses recortes também, né, sociais e raciais. E aí eu gostei muito dessa posição, porque é uma parte da psiquiatria, a gente poderia pensar como pastiche, né? E a única resistência possível, né? Isso passa por uma contra-realidade, inclusive o delírio como uma contra-realidade. Gostei muito desse aspecto da sua fala. Só para a gente conversar um pouquinho sobre isso mesmo. Muito obrigada. Tá, eu posso juntar a Alice com o Vander, né? Que acho que dá para a gente conversar. Então, a primeira coisa que eu diria a respeito da permanência da luta antimanicomial é que a gente precisa fazer uma diferenciação, pelo menos a partir da genealogia do dispositivo psiquiátrico, segundo Foucault, entre antipsiquiatria e despsiquiatrização, né? Então, o movimento antimanicomial, que o Foucault, não, evidentemente, estava ali no auge da coisa, não necessariamente ele estava dialogando com ou falando de, né? Claro que tem a ver, mas quando ele chama de antipsiquiatria a resistência dos corpos que simulam e controlam sintomas, ele está dizendo o seguinte: a luta manicomial, ela pode ser antipsiquiátrica, no meu sentido, ela pode ser despsiquiatrizadora, no sentido, então, de refundar a experiência institucional, o dispositivo psiquiátrico. Então, vejam só que interessante. A luta antimanicomial no Brasil hoje, né? E pensando no que Bolsonaro tem feito na tal nota nota técnica, que é o emblema desse momento, no qual, enfim, as comunidades terapêuticas voltam associadas às comunidades evangélicas, que são donas dessa assistência, a volta do eletrochoque, que não é bem a volta, mas é a compra do material, sem nenhum tipo de, né? Então, olha que interessante. Então, a luta antimanicomial, no sentido de dizer, é necessário pensar o dispositivo como destravar o próprio dispositivo como experiência do não fechamento, a luta tradicional, é importantíssima no Brasil do século XXI, Bolsonaro. No entanto, a gente precisa pensar também nos resultados da luta antimanicomial no país. Quer dizer, nem toda experiência de fechamento é uma experiência negativa. A gente precisa dizer isso, né? Nem toda abertura é uma experiência de liberdade, né, para esses corpos psiquiatrizados desde sempre. É muito delicado pensar no vazio isso. Então, eu diria, nesse momento no Brasil, nós estamos na clássica luta antimanicomial como desintegrar, desarmar o dispositivo psiquiátrico que fecha e que está pautado por interesses escusos desde sempre, né? Mas eu também diria, vamos pensar que tipo de outra realidade pastiche se constitui como um saldo da luta antimanicomial, né? Essas experiências de abertura, o que elas foram? Talvez a gente não tenha a perspectiva histórica o suficiente para avaliá-las, tá? E aí, assim, eu engataria essa questão com o Lima Barreto para dizer o seguinte: olha que interessante, na verdade, o que me interessa é a concretude desse discurso, é a materialidade viva da sua fala, de uma fala que não é uma fala, é uma fala que já é antirracista desde sempre na sua obra. Mas ao ser internado, ele, exatamente a coisa da mulher, né? O ponto é a memória da esposa. O ponto de contato entre biografia e ficção é a memória da esposa, que ele não tem. Claro que é a mãe, que a gente sabe pela biografia, Richard, que tem toda a história, né, Clara dos Anjos, e a figura da mãe, que ele não, que ele morreu, acho que tinha 7 anos, né, se não me engano. Acho que é isso. Enfim, a gente pode ir para esse lado, mas eu diria, esse ponto, né, é sintomático da concretude que é a resistência desse corpo que diz: essa realidade eu vou refazer deliberadamente. Então, eu diria assim, não é um testemunho, por exemplo, no sentido do Agamben, do Pierre Lévy, dos corpos que não podem voltar, os verdadeiros testemunhos não estão entre nós. Não é uma vida infame, como as vidas paralelas, segundo Foucault, como Hercule de Barban, que escreve seu diário, ou Pierre Rivière. É uma outra coisa, Lima Barreto, no meu entendimento. É uma vida do tipo perlaborada.
É uma vida que se elabora em ficção e autobiografia e sabe que está fazendo isso. E tem a consciência de que tem uma entrevista que ele diz, eu vou sair daqui e vou publicar o romance. Ele não publica tal, mas ele confunde as coisas quase que involuntariamente. Estou conectando com com a questão do Wander e da Alice, desculpa, para dizer só o seguinte, é o nível de realidade que ele elabora que me interessa desenvolver. Eu não sei muito bem o que ainda é isso, né? Mas eu acredito que tem muita coisa produzida em termos de concretude dessa fala que precisa ser explicitada no sentido de ouvir eticamente, ouvir de um ponto de vista epistemológico, como é que ele reelaborou. Tentei trazer alguma coisa ou outra da compreensão que ele tem da loucura segundo a leitura que faz da degenerescência, a causa da loucura, né? A clássica questão da causa da loucura, e como ele desarticula isso. Então, tem várias dimensões dessa fala concreta, elaborada especificamente aí, nesses dois escritos, no jogo entre eles, que, para mim, corresponderia ao que Foucault chama de antipsiquiatria, desarticular a verdade da doença mental. Aí, o Richard fala o seguinte, a tipologia, né? Eu não pensei, acho interessantíssimo, muito interessante pensar, eu acho que tem tudo a ver. E aí até anotei aqui o seguinte, porque o ponto da mulher, né? O corpo, esse corpo-memória, vamos dizer assim, esse corpo-memória que me diz, complete o livro, que é a fala da mulher que está quase morrendo, complete aquele livro que você começou, né? Como quem diz, complete a sua vida, realize, Lima Barreto, o seu percurso todo, que é se manifestar a respeito da verdade dessa doença mental que você vai sofrer a partir do segundo capítulo, e que é o Diário do Hospício inteiro, e, enfim, né, tem esse jogo. Então, eu acho que sim, eu acho que dá um samba bom pensar na tipologia, porque é quase que uma condição psicofisiológica do corpo da mulher como essa memória que retorna a ele e que o incentiva, o motiva a completar uma vida inteira, a perlaborar exatamente nesse jogo entre memória e ficção, entre recordação e ficção. Acho interessantíssimo, preciso pensar, mas que legal. Ricardo, desculpa, só com relação a isso, coisa bem rápida, o papel da mulher também no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o papel da sobrinha, que no final de tudo, desesperada, diante do desespero, ela para ali no Largo do Machado e justamente vem a questão da memória. Né? Uhum. E ela vai falando aqui, diante da morte, ela fala o que aconteceu nessas terras, os índios, etc., e fecha a obra. Né? Exatamente. Clara dos Anjos também, né? Mas eu queria até que se você pudesse me passar esse seu texto, que faz a relação entre o Zaratustra e o Lima, seria legal. São coisas a pensar. Enfim, eu queria só também esclarecer, assim, que a gente podia, a propósito da fala do Richard, inclusive, que a gente podia ir para vários lados, né? Então, assim, ou mesmo quando o Wander diz assim, a relação entre filosofia e literatura. Então, eu queria situar um pouco a questão, o nível que me interessa, né, que eu estou chamando assim, essa concretude da fala do Lima Barreto como antipsiquiatrização antirracialista. Porque poderia ser um trabalho sobre a biografia e a obra do Lima Barreto, em termos de quanto, então, ele manifesta o seu antirracismo sob a forma da literatura e pensar isso os historiadores fazem bastante, tem material fartíssimo, e não tenho competência de historiador para fazer isso, né? Então, mas esse é um trabalho, e o que eu faço com ele? Eu me aproprio dele para pensar essas falas, né? E é claro que o dado biográfico vai vir, é claro que o material sociológico histórico está presente, é fundamental, mas eu diria, essa fala interna, que como construção literária, que é um pouco que o Foucault entende como o uso da literatura na filosofia, né? Tem isso, né? O que é Cervantes? O que é Shakespeare? O que é Husserl para Foucault? É exatamente testemunhas de pensamentos trágicos, de pensamentos de loucura enquanto manifestação de uma tragicidade profunda, mesmo Nietzsche, né? Então, é como se eu dissesse Lima Barreto, um pensador trágico. Lima Barreto, antirracista, antipsiquiátrico, por que trágico?
porque manifesta o delírio como sua fala própria. Às vezes dizendo explicitamente que a doença loucura não tem uma causa só, um nível mais, vamos dizer assim, epistemológico, mas talvez mais interessante que isso, que é esse outro nível que eu tento trabalhar, é interna à obra, interna à sua fala. É esse impensado que coloca a mulher viva no diário e morta no romance, e que inverte o testemunho, né, que o Bose chama de o elo entre testemunho e ficção. É um elo que se complete. Então, esse nível, para mim, é importante, porque senão pode parecer um trabalho eminentemente de genealogia, de prática. Você percebe que eu não defini genealogia em nenhum momento. O conceito genealógico. O Foucault, bom, o que ele lê do Nietzsche, como é que é isso, né? Me interessa, claro, mas mais agora me interessa dizer os discursos, quais são eles que operam essa fala trágica? Compreende? Então, esse nível é importante. Não é um trabalho sobre filosofia e literatura, né? Mas é um pouco o procedimento como o próprio Foucault entende a literatura, né? Cervantes testemunha uma passagem epistêmica nas palavras e as coisas, né? É quando as coisas e as palavras deixam de se assemelhar e passam a começar a representar um quadro de representação. É um pouco isso, assim, em termos de procedimento e nível de análise, tá? Desculpa, falei muito. Obrigado, Cadu. Talvez a genealogia seja uma forma de escrita de texto filosófico, né? Uma forma de escrita que todo genealogista tenta redefinir, justamente escrevendo genealogia, né? Aí nesse limite entre corpo e corpus, que a gente pode fazer um trocadilho, fica um indicativo, não sei, um estímulo talvez para você, num próximo encontro, pensar o texto, essa ideia de ficção de resistência, essa mistura com a autobiografia contra a realidade, afinal de contas, que texto é esse, o texto genealógico, né? Que inclusive no estilo já se rebela contra as formas tradicionais, como a gente coloca naquele textinho de abertura do fundamentalismo, das morais da justificação, enfim. Fica esse aceno também para a gente pensar a genealogia como texto ou como estilo, para ser mais preciso. Eu vou encerrar, então, essa primeira conferência, agradecendo mais uma vez pela sua excepcional contribuição, e aí, então, assume o Edenilson para a fala do Gianfranco. Eu acho que a gente pode reajustar o relógio para 30 minutos, considerando o que aconteceu, né, aquele início que nós fizemos. Tá bom? Só uma coisa, eu quero então deixar minha gratidão aqui explícita às questões, e certamente tem um montão de coisa para pensar que vai me ajudar muito. Obrigado, de verdade. Obrigado, querido. Seja bem-vindo de novo. Bom, muito bem. Olá, novamente. Prazer, né, rever vocês todos, receber os colegas no GT.